Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Assaltantes que roubam e furtam celulares na capital paulista publicam vídeos dos crimes nas redes sociais. Alguns perfis chegam a exibir imagens das ações criminosas. Algumas páginas de uma rede social se transformaram em vitrines do crime. Sem nenhum pudor, supostos criminosos das chamadas gangues da bicicleta divulgam os furtos que cometem por São Paulo. Esta imagem mostra como pegam fácil mais um celular. Nas publicações, os assaltantes ainda se exibem e também mostram vários aparelhos que seriam produtos de roubo. Para esse advogado, as redes sociais já têm tecnologia suficiente para evitar que esses conteúdos sejam exibidos. As plataformas se autorregulam ou nós vamos precisar que o nosso legislador dê e aplique sanções severas com novas leis para forçar que os administradores da plataforma façam esse tipo de monitoramento. Estar com o celular nas ruas ou mesmo num local visível dentro do carro pode ser arriscado em algumas regiões. Dados da Secretaria da Segurança mostram o tamanho do problema. No primeiro semestre foram registradas 138 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares em todo o estado. 60% desses casos ocorreram aqui na capital paulista, principalmente em vias públicas. O Henrique passou por isso. Ele estava num ponto de ônibus na Zona Norte quando foi atacado. Eu tirei o celular para ouvir um áudio e um homem passou de bike assim, muito rápido e puxou o celular da minha mão. Investigações apontam que os aparelhos são desmontados para a venda de peças ou comercializados abaixo do preço de mercado em redes sociais e lojas físicas, e alguns são enviados para o exterior. Segundo este delegado, os furtos passaram a ser enquadrados como uma ação coordenada pelas quadrilhas. Nós não mais passamos a autuar ele somente pelo furto, mas sim pelo furto e pela associação criminosa. Com isso, nós temos um delito que torna ele muito mais grave e não passível de liberdade provisória num primeiro momento. A Meta, empresa responsável pela rede social, onde as imagens foram publicadas, disse que não permite que os serviços sejam usados para promover atividade criminosa. O Jornal da Record entregou os vídeos e fotos publicados para a polícia. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula defende acordos de paz e mais ações contra as mudanças climáticas na Assembleia Geral da ONU. Procuradoria-Geral da República defende multa para quem usou a Rede X e postou notícias falsas. Justiça de Pernambuco revoga a prisão do sertanejo Gustavo Lima por suposto esquema em jogos ilegais. E outra investigada, a influenciadora Deolane Bezerra, deixa a prisão. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação contra uma quadrilha de roubos de carga. Desde o início do ano, o Estado registra uma ocorrência desse tipo de crime a cada 3 horas. Complexo do Lins, 2 horas da tarde. Ao sobrevoar o conjunto de comunidades da zona norte do Rio, o helicóptero da Record localiza um galpão que serve de esconderijo para cargas roubadas. Nossa equipe flagra o momento em que o local é saqueado. Pessoas saem carregando sacos de pipoca. A polícia militar afirma que foi informada sobre o caminhão roubado, mas que, quando chegou ao local, o veículo já estava vazio. Só nos 8 primeiros meses do ano, esse tipo de ação já se repetiu pelo menos 1.800 vezes no estado. A média é de um roubo de carga a cada 3 horas. Hoje, uma operação da polícia cumpriu 10 mandados de prisão de suspeitos que tinham como foco principal o roubo de carga de cigarros e eletrodomésticos. Entre os presos está um ex-policial militar, apontado como o elo com a maior facção criminosa do estado. Haviam aqueles criminosos que tinham a função de batedor, que ia ficar monitorando as vias expressas por onde eles atuavam, a função de receptar essa carga e também quem executava e anunciava o assalto. Somente uma empresa fabricante de cigarros informou que teve um prejuízo estimado em 3 milhões de reais. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
Uma operação desativou 5 rádios clandestinas numa área de mata na Grande São Paulo. Uma delas, em Mairiporã, tinha a antena no alto de uma árvore a 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. E a rádio seria uma das responsáveis por causar interferências na comunicação da torre com as aeronaves. O ponto de partida para chegar na antena é a fiação escondida no poste de energia, completamente arrancada no flagrante. Outra parte da equipe, com o apoio do Corpo de Bombeiros, segue o caminho dos cabos pela mata na Serra da Cantareira. A fiscalização vai cortando tudo, até chegar na antena. Minutos depois, a antena é encontrada. Chegamos aqui no local exato dessa antena da rádio clandestina, está no alto dessa árvore. O pessoal está lá em cima fazendo a retirada, não parece, mas na copa dessa árvore tem uma antena de rádio. A fiscalização confirmou que é de uma radioestação clandestina. Ela não tem as licenças necessárias, a outorga, que chamamos do Ministério das Comunicações, e o uso da radiofrequência que a agência autoriza. O local fica a 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ocasiona uma interferência na orientação de pouso, na orientação de decolagem e até mesmo na conversação da torre com as aeronaves. Então o risco de um acidente é iminente. A antena parece um quadro de bicicleta. Esse é o transmissor FM clandestino. Ele possui aqui atrás um conector. Olha só onde é ligada a antena. Ele parece um desktop, um computador, mas não é. Tudo que foi encontrado aqui na mata vai ser apreendido pela Polícia Federal, que vai fazer uma perícia nesses equipamentos. Depois, tudo isso aqui vai fazer parte do processo que será conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações. Se for identificado, o dono do equipamento deverá ser multado pela Anatel em R$10 mil e ainda poderá responder criminalmente. Nos últimos 5 anos, mais de 200 antenas de rádios clandestinas foram retiradas só na área da Serra da Cantareira, em São Paulo. Eleições 2024, transporte coletivo de graça, revitalização do centro, apoio às pessoas em situação de rua. Temas de hoje das campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. No final da manhã, José Luiz da Atena esteve em São Mateus, bairro da Zona Leste de São Paulo. O candidato do PSDB caminhou pelo comércio de uma das principais avenidas da região, tirou fotos e conversou com eleitores. Na visita a um dos bairros mais populosos da cidade, da Atena voltou a falar das propostas de extensão do horário das creches e da criação do bilhete único social no transporte. Continua a proposta de creches mais 2 horas. Nós vamos tentar fazer isso a um custo de 550 milhões. Vamos tentar, de uma forma definitiva, o bilhete social, tarifa zero de graça, para todo mundo que for do Bolsa Família. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha à tarde no Centro Histórico de São Paulo. Durante a caminhada com apoiadores, ele conversou com comerciantes e reafirmou o compromisso de revitalizar toda a região central, investindo em infraestrutura urbana e reforçando a segurança. Boulos também disse que pretende criar um programa de emprego para a população em situação de rua na capital paulista. A ideia é que essas pessoas recebam capacitação técnica e acompanhamento social e psicológico para serem inseridas no mercado de trabalho. Primeiro, acolhimento humanizado. Você garantir que os abrigos tratem as pessoas igual gente, como elas merecem ser tratadas, né? Com humanidade. Hoje não acontece isso. Segundo, gerar emprego. A Prefeitura vai criar centros de formação e capacitação voltado para a população em situação de rua. Também em visita ao centro de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de um encontro com empresários na associação comercial. O candidato à reeleição ouviu sugestões do setor e prometeu manter o ajuste nas contas da Prefeitura para ter capacidade de fazer investimentos. Ricardo Nunes também falou sobre ações para a revitalização do centro. Disse que pretende entregar moradias na região para 220 mil pessoas, além de atrair empresas e aumentar o turismo. Da questão de moradia, de empresas de tecnologia, de empresas da área de educação e de turismo. Então a gente tem um centro bonito, que precisa ter essa característica, ser utilizada para atrair mais turistas aqui. O
O candidato do PRTB, Pablo Marçal, fez carreata no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. Ele tirou fotos e cumprimentou apoiadores. E voltou a dizer que pretende gerar empregos na periferia para reduzir o congestionamento causado pelo deslocamento das pessoas até o local de trabalho. Pablo Marçal disse ainda que, se for eleito, vai modernizar a infraestrutura do transporte público. Ele pretende modificar os itinerários dos ônibus, aumentar a frota e melhorar a integração com outros tipos de transporte. A grande reclamação aqui é a mobilidade, principalmente o transporte público. Tem que revisar as linhas de ônibus, elas são linhas antigas e com o crescimento da cidade a gente precisa modernizar isso. Um outro ponto, não esquecendo a periferia, mas a gente tem um déficit aqui de hospital também. A candidata Tabata Amaral, do PSB, visitou uma instituição sem fins lucrativos em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Tabata conheceu as instalações da entidade, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. A candidata disse que, se for eleita, vai ampliar o número de escolas em tempo integral e incluir as artes na vida dos alunos. Para mim, o trabalho que o Instituto faz simboliza isso. O quanto que a música, que a arte, que a cultura salvam nossas crianças, transformam vidas. E o quanto que a gente precisa dos equipamentos mais bonitos, mais bem cuidados, de maior qualidade, exatamente na periferia. Marina Helena, do Novo, se reuniu com a equipe de campanha e deu entrevista a uma emissora de TV. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagens e participou de debate no Instituto Federal de São Paulo. Ricardo Senesi, da UP, participou de ato contra a privatização do metrô na estação Jabaquara. João Pimenta, do PCO, participou de programa no canal do partido na internet. Bebeto Haddad, da DC, fez caminhada com candidatos a vereador na Moca. A polícia de São Paulo registrou como lesão corporal a agressão do assessor do candidato Pablo Marçal contra um integrante da equipe do prefeito Ricardo Nunes. O assessor de Nunes pediu à Justiça medidas protetivas. A agressão do assessor de Pablo Marçal ao marqueteiro de Ricardo Nunes marcou o fim do debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, organizado por um podcast. Marçal foi expulso nos segundos finais pelo mediador do programa por desrespeitar as regras. Na confusão, o produtor de vídeo de Marçal, Nahuel Medina, deu um soco no assessor de Nunes, Duda Lima. Ele alega que teria se defendido depois de Duda Lima ter tentado tirar o celular dele. Duda saiu sangrando e no hospital levou 6 pontos no rosto. Hoje fez novos exames. O caso foi registrado como lesão corporal nessa delegacia em São Paulo. Em depoimento, a vítima disse que sofreu ferimentos no olho e na face. Ele afirmou ainda que a agressão foi planejada. Além do boletim de ocorrência, Duda Lima solicitou uma medida protetiva para que Medina não possa se aproximar dele. Foram juntados todos os elementos de vídeo que comprovam a agressão, foram ouvidas testemunhas que confirmam que não teve qualquer agressão, qualquer provocação, qualquer incitação do Duda. Pablo Marçal e Ricardo Nunes comentaram a agressão. A gente tem que lamentar, nunca vi uma coisa dessa, isso não é um mundo civilizado, tá? A pessoa fazer uma coisa, uma agressão dessa de graça. Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele, na reação, acabou desferindo um soco contra ele. O presidente Lula cobrou mais ações contra as mudanças climáticas na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula também destacou as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia e defendeu a regulamentação das redes sociais. No plenário estavam autoridades brasileiras, como as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, dos povos indígenas, Sônia Guajajara, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Logo atrás do presidente Lula estavam os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de Celso Amorim, assessor especial da presidência. No discurso, Lula cobrou mais ação dos líderes mundiais no combate às mudanças climáticas. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O presidente citou as consequências do aquecimento global. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941.
A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. Outro assunto abordado pelo presidente foi a regulamentação das redes sociais. Ele afirmou que o Estado não pode se intimidar frente a indivíduos ou plataformas digitais. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Lula ainda criticou a escalada das guerras entre Israel e os terroristas do Hamas e do Hezbollah, e também entre a Ucrânia e a Rússia. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, lamentou o que chamou de postura desequilibrada do governo brasileiro em relação aos trágicos conflitos no Oriente Médio. O presidente Lula ainda participou aqui na sede das Nações Unidas de um debate sobre o futuro da democracia e o combate a movimentos extremistas que usam as redes sociais para divulgar notícias falsas. Líderes de outros países também participaram da discussão. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das plataformas e do uso da inteligência artificial. Nenhuma empresa de tecnologia ou indivíduo, por mais rico que seja, pode se considerar acima da lei. Elas precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que circulam. Lula ainda se reuniu hoje com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o rei Abdullah II, da Jordânia, o premier da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal a aplicação de multa para quem usou a rede social X durante o bloqueio no Brasil para propagar discursos de ódio e notícias falsas. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado multa de R$50 mil para quem recorresse a redes alternativas para ter acesso ao X no país. A Polícia Federal tenta identificar os usuários que descumpriram a determinação judicial. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Enquanto no sul há registro de granizo, no interior do Brasil as temperaturas atingem 43 graus. Oi, Lid, boa noite. Esse extremo, diferenças tão grandes, deve continuar? Sim, Cris, sem mudanças amanhã. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Um bloqueio atmosférico provoca calor intenso em grande parte do Brasil. Esse bloqueio funciona como um muro que impede o avanço das frentes frias. Por isso, a chuva fica concentrada sobre o Rio Grande do Sul. A quarta-feira ainda será de temporais em todo o estado gaúcho. O maior volume está previsto para a região central e da Campanha Gaúcha. Em Uruguaiana, Bagé e Santa Maria, só amanhã pode chover mais do que o esperado para o mês inteiro. Na lista de cidades mais quentes do Brasil amanhã estão Sandolândia, no Tocantins, Jales, em São Paulo e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. À tarde, as máximas ficam entre 40 e 42 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado em quase todas as regiões. Neste momento, pelas imagens de satélite, vemos que chove apenas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Amazonas. Amanhã, o ar seco e quente mantém a chuva nos extremos do país. No giro de temperaturas, faz apenas 23 graus em Porto Alegre. Em São Paulo e em Manaus, 36. Em Goiânia, 38 e até 31 em São Luís. Tempo Delivery. O Custódio escolheu a cidade de Campina Grande, na Paraíba.
Oi, Custódio. A quarta-feira começa com chuva passageira. À tarde, o sol aparece e faz até 30 graus. Na quinta e na sexta, previsão de pancadas isoladas com 27 graus. O Ricardo é de Macapá, capital do Amapá. Boa noite, Ricardo. Na quarta, tempo firme sem nada de chuva. Na quinta, chuva isolada no fim do dia. E na sexta, o sol volta. Faz até 33 graus. Quer participar do nosso Tempo Delivery? Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Temporal provoca estragos em várias regiões do Rio Grande do Sul. 20 dias depois, Deolane Bezerra e a mãe dela deixam a prisão sem tornozeleiras eletrônicas. Cidades do Rio Grande do Sul registraram temporais, queda de granizo e ventos de 100 km por hora. O mau tempo deve se estender até quinta-feira. Raios e trovões tomaram conta do céu. Em Porto Alegre, os ventos passaram de 60 km por hora. O telhado do imóvel onde funciona o mercado de Juliana foi arrancado pelo vendaval. O desastre mesmo a gente viu a hora que acordamos. O mercado está sem luz, está interditado. Um carro foi atingido pelos destroços. Várias cidades do estado foram afetadas pelos temporais. Em Quaraí, o chão ficou coberto de pedras de gelo. Há registro de destelhamento em pelo menos 13 municípios. Em Bagé, os ventos de 100 km por hora destruíram casas. A rodovia BR-116 em Pelotas teve água acumulada na pista e as ruas ficaram alagadas. Mais de 185 mil residências ficaram sem luz no Rio Grande do Sul. No litoral norte, o granizo e o vento danificaram casas que ficam próximas ao Parque Eólico de Tramandaí. É desta sala, em Porto Alegre, que a Defesa Civil monitora o avanço das tempestades no Rio Grande do Sul. O radar recém-instalado tem tecnologia de ponta que capta informações meteorológicas em tempo real. Desta forma, os alertas emitidos à população são cada vez mais precisos. A gente consegue avistar aquela tempestade e saber se ela vai chegar em 3 horas naquela região. O alerta meteorológico para todas as regiões do estado está em vigor até quinta-feira. Há risco de elevação do nível dos rios. Especialmente quem mora em áreas com alagamentos ou inundações, com esses históricos desse tipo de situação, que observe, que fique atento, para verificar se vai ser ou não necessário sair, tomar alguma outra medida de prevenção. Pelo menos 2 pessoas morreram na passagem de um furacão pelo sul do México. Uma mulher e uma criança foram soterradas num deslizamento de terra. Por causa das chuvas e ventos fortes, milhares de casas ficaram sem energia e estradas foram interditadas. O furacão chegou a ser classificado como categoria 3, numa escala que vai até 5. Ainda hoje, Justiça de Pernambuco revoga pedido de prisão do cantor Gustavo Lima. Estrutura do grupo terrorista Hezbollah retrocedeu 20 anos depois de ataques de Israel, afirma a autoridade dos Estados Unidos. As forças de defesa de Israel voltaram a atacar alvos do Hezbollah no Líbano e divulgaram que um comandante do grupo terrorista foi morto nos bombardeios. Um dos ataques atingiu o subúrbio de Beirute, a capital do país. O exército israelense informou que o bombardeio matou Ibrahim Kabissi. Ele era o comandante da força que lança mísseis e foguetes do grupo terrorista, que é aliado do Hamas. Outras 5 pessoas morreram. Desde ontem, mais de 1.600 alvos militares do grupo extremista foram atingidos. Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 558 pessoas morreram. Os ataques de Israel teriam levado a estrutura de comando e controle do Hezbollah a retroceder o equivalente a 2 décadas, segundo avaliou um oficial norte-americano à imprensa internacional.
Autoridades dos Estados Unidos temem que a escalada de tensões possa motivar o Irã, que financia o grupo terrorista, a ter um envolvimento maior na guerra. O Hezbollah respondeu com mais de 300 foguetes contra Israel. A câmera de um carro flagrou a queda de um deles numa rodovia. O Líbano foi um dos assuntos discutidos nas Nações Unidas. No discurso de abertura da Assembleia Geral, o secretário-geral, Antônio Guterres, disse que o mundo não pode permitir que o país se torne outra faixa de Gaza. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou que Israel não quer organizar uma invasão terrestre no território libanês. Na Tailândia, as enchentes inundaram cidades e provocaram mortes. A região norte do país foi a mais afetada. 1.500 famílias foram prejudicadas. E mesmo depois do temporal, muitas áreas seguem alagadas. Os moradores ainda enfrentam a falta de água potável. A chuva, que começou na semana passada, já causou 46 mortes. A influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela já estão em liberdade. Elas são investigadas por suspeita de participação num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. O inquérito da Polícia de Pernambuco aponta que a advogada usou contas bancárias da família para distribuir valores e despistar as autoridades. Deolane Bezerra acenou para as pessoas que aguardavam pela soltura. A advogada deixou a colônia penal feminina de Buíque, no Agreste pernambucano, pouco depois do meio-dia. Assim como Deolane, outras 16 pessoas investigadas na Operação Integration foram soltas. Entre elas, Solange Bezerra, mãe de Deolane. As duas terão que cumprir medidas impostas pela Justiça. Elas não podem mudar de endereço, nem frequentar empresas ligadas à investigação. Elas não vão precisar usar tornozeleiras eletrônicas. E antes de viajar para São Paulo, terão que assinar um termo de compromisso no Fórum do Recife, o que deve acontecer amanhã. Foram 20 dias na prisão. Hoje, Deolane voltou às redes sociais e publicou um vídeo com a mãe. Eu estava presa, meu Deus do céu. O inquérito sobre o esquema milionário de lavagem de dinheiro foi encaminhado ao Ministério Público. Deolane ainda deve explicações à Justiça. As suspeitas recaem sobre a empresa de publicidade que ela tem em sociedade com as duas irmãs. Apesar de declarar um faturamento anual de R$500 mil, a polícia conseguiu mapear transações que chegam a R$7 milhões num período de 6 meses. Parte desse dinheiro, Deolane transferiu via Pix para os 2 filhos, para as irmãs e para a mãe. A única pessoa que ficou de fora foi a filha dela, de 8 anos. Documentos indicam que a irmã de Deolane, Daiane Bezerra, recebeu por Pix mais de R$6 milhões em apenas 5 meses e tentou sacar R$2 milhões em espécie, o que não foi autorizado pelo banco. Já na conta de um dos filhos de Deolane, foi depositado quase R$1.400.000. A mãe Solange recebeu quase R$479 mil em menos de 2 meses. Os valores eram repassados para outras pessoas da família ou enviados para as empresas investigadas. O filho mais velho de Deolane, Giliarte Santos, que se apresenta nas redes sociais como um apostador profissional, também é citado na investigação. Ele recebeu R$250 mil em uma transferência monitorada pelas autoridades. Esse vai e vem do dinheiro deixa em alerta os órgãos de controle financeiro do governo. Quando não se justifica, quando vê que isso está sendo usado para aquisição de bens, imóveis, carros de luxo, isso já é um indício para a autoridade policial que esse dinheiro pode ser origem de atividades ilícitas. A defesa dos citados não retornou nosso contato.
E a Justiça de Pernambuco revogou a ordem de prisão do cantor Gustavo Lima. O sertanejo é investigado na mesma operação sobre a lavagem de dinheiro que envolve a advogada Deolane Bezerra e 2 sites de apostas esportivas. A decisão foi publicada no meio da tarde. O desembargador Eduardo Maranhão concedeu habeas corpus ao cantor Gustavo Lima e também cancelou as medidas cautelares impostas pela Justiça. Entre elas, a suspensão do passaporte e do registro de arma de fogo do cantor. A Polícia Federal chegou a pedir que o nome de Gustavo Lima fosse incluído na lista de foragidos internacionais. Mas horas depois, o pedido de habeas corpus foi acatado pela Justiça pernambucana. Na decisão, o magistrado diz que não há evidências que justifiquem a prisão. O cantor agora vai responder ao processo em liberdade e está livre para voltar ao Brasil. O mandado de prisão tinha sido emitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco um dia antes. A investigação aponta que o caso do cantor é idêntico ao da advogada Deolane Bezerra. Gustavo Lima tem 2 empresas citadas na investigação: a Balada Produções e a GSA Empreendimentos e Participações. Ele adquiriu em julho 25% de uma empresa de aposta esportiva, também investigada pela Polícia de Pernambuco. A polícia aponta transferências suspeitas entre as 3 companhias e mais 2 empresas facilitadoras de pagamentos. Uma delas no valor de R$1.300.000 da GSA para a conta pessoal de Gustavo Lima. No relatório, os policiais apontam que há indícios da participação dele no crime de lavagem de dinheiro, investigado em Pernambuco. A defesa de Gustavo Lima diz que todas as transações foram feitas legalmente. Afirma que o cantor tem uma vida limpa e que medidas judiciais serão adotadas para reparar o dano causado à imagem dele. Ao menos 100 bolivianos foram identificados pela Polícia Federal como vítimas de um esquema de tráfico humano. A quadrilha recrutava os estrangeiros pelas redes sociais. Ao chegar ao país, eles eram forçados a trabalhar em condições degradantes. A operação colocou dezenas de agentes da Polícia Federal nas ruas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O objetivo era desarticular uma quadrilha que se especializou em contrabando e tráfico de imigrantes bolivianos. As vítimas foram aliciadas pelas redes sociais e trabalhavam em condições análogas à escravidão. A redução à condição análoga de escravo que nós encontramos no local basicamente serão por 2 formas, uma por jornada exaustiva e outra por essas condições degradantes. Aqui na cidade de São Paulo, os federais estiveram no Brás, um bairro da Zona Leste, que reúne um dos maiores grupos de imigrantes bolivianos e onde estão muitas fábricas de confecção. Foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 5 cidades. Até o fim da tarde, aproximadamente 100 imigrantes, incluindo crianças e adolescentes, tinham sido encontrados nos locais de busca. 26 lojas e fábricas foram fechadas. Essas pessoas têm vários direitos. Um deles, por exemplo, é o recebimento de 3 salários mínimos, independentemente de serem estrangeiros ou não, né? E outra situação também que o governo brasileiro oferece é a possibilidade de residência desses estrangeiros aqui no Brasil. Veja a seguir, o Brasil está entre os 4 países que mais realizam transplantes no mundo. Mesmo assim, a fila de espera ainda é grande. Eleições americanas. Donald Trump critica o dinheiro que é gasto na guerra da Ucrânia e afirma que negociaria o fim do conflito. Eleições americanas. Kamala Harris planeja visitar a fronteira entre Estados Unidos e México. E Donald Trump volta a criticar o financiamento da guerra na Ucrânia. Em campanha no estado da Geórgia, Donald Trump disse que, se for eleito, vai impulsionar a indústria americana e gerar mais empregos. O candidato republicano voltou a criticar o governo democrata pelo financiamento da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Donald Trump afirmou que negociaria o fim do conflito. Ele já deixou claro que, sem uma negociação, cortaria o dinheiro que é enviado pelos Estados Unidos. A disputa presidencial americana segue imprevisível pelas pesquisas. O cenário foi confirmado no levantamento de uma rede de TV.
48% dos eleitores indicaram que votariam em Kamala Harris e 47% em Donald Trump. Kamala permaneceu hoje no estado de Washington, sem agendas públicas, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata democrata planeja visitar a fronteira entre Estados Unidos e México nesta sexta-feira, durante viagem ao estado do Arizona. O assunto imigração será discutido após o anúncio de novas medidas econômicas. Especialistas afirmam que os dois temas são os mais sensíveis para a campanha de Kamala e onde os eleitores sentem mais confiança no ex-presidente Donald Trump. Hoje aqui em Nova York, o presidente Joe Biden fez o discurso de despedida dele na Assembleia Geral da ONU. Destacou a política internacional de seu governo e da vice Kamala Harris e alertou para um conflito ainda maior no Oriente Médio. Uma guerra em grande escala não beneficia ninguém, declarou Biden. Full-scale war is not in anyone's interest. O presidente americano disse também que, apesar da situação ter piorado, um acordo diplomático ainda é possível. E também nos Estados Unidos, o homem que planejou um ataque contra Donald Trump foi acusado de tentativa de assassinato. A decisão foi anunciada agora há pouco por autoridades. Ryan Roth, de 58 anos, foi preso no dia 15 de setembro, perto de um campo de golfe na Flórida. O ex-presidente não estava no local. Na segunda-feira, uma carta com os detalhes da tentativa de assassinato foi divulgada, confirmando o plano. Agora vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Bruno Engler, do PL, fez caminhada no bairro Buritis, zona oeste da capital mineira. Ele falou como pretende diminuir o tempo de espera no trânsito intenso da região. É uma região onde as pessoas perdem muito tempo para sair e para voltar, e a gente acredita que com o nosso sistema de modernização, inteligência artificial, semáforo inteligente, a gente pode reduzir muito esse tempo que a população do Buritis perde no trânsito de BH. Carlos Viana, do Podemos, participou de reunião com religiosos e reforçou que pretende rever todos os contratos da prefeitura, como o da coleta de lixo. Hoje a prefeitura deposita 3.000 toneladas no aterro sanitário e não gasta tudo isso. Há denúncias de que a prefeitura ela deposita menos e paga a quantidade total, ou seja, há dinheiro público desperdiçado. Em visita à Lagoa da Pampulha, Duda Salaber, do PDT, falou sobre a necessidade de despoluir a água. Existe aqui na Lagoa da Pampulha o que eu chamo de máfia da Lagoa da Pampulha, que são contratos bilionários para beneficiar alguns empresários, alguns gestores públicos que lucram com a lagoa suja. O atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, esteve em uma casa de acolhimento e fez propostas para a ressocialização dos moradores em situação de rua. Criamos um programa chamado Estamos Juntos. Programa esse que busca resgatar essas pessoas de uma situação de rua, colocar em locais como esse aqui. Tem alimentação, tem lugar de deixar seu material. Mauro Tramonte, do Republicanos, visitou o Instituto de Oncologia de uma faculdade particular que vai oferecer atendimento pelo SUS. Ele também apresentou projetos para a área da saúde. Os profissionais da saúde estão ficando doentes, não estão dando conta de atender. Nós vamos criar o Zap da Saúde, onde a gente vai poder avisar aí as pessoas para poder ir às suas consultas. Hoje se perde mais de 270 mil consultas por ano. Rogério Correia, do PT, fez panfletagem em frente à Universidade Federal de Minas Gerais e falou sobre a necessidade de investimentos na educação. E nós viemos aqui fazer alguns compromissos. Um deles é reforçar o Conselho Municipal da Juventude, dar a ele, inclusive, orçamento. Fazer uma espécie de orçamento participativo para políticas públicas da juventude. Gabriel Azevedo, do MDB, se encontrou com empresários na região do Barreiro e sugeriu investimentos na mobilidade local. O entorno da estação Barreiro tem que ter uma modificação de legislação, sobretudo uma operação urbana simplificada, para garantir o adensamento. Nós precisamos fazer com que próximo à estação do metrô você tenha mais gente vivendo. Indira Xavier, da UP, fez panfletagem em estação de ônibus e se reuniu com moradores de uma comunidade. Lourdes Francisco, do PCO, deu entrevista para a TV. O Anderson Rocha, do PSTU, participou de reunião no Centro Federal de Educação Tecnológica.
Hoje, as urnas eletrônicas que serão usadas na eleição em Belo Horizonte começaram a ser preparadas para a votação. Ao longo desta semana, todos os equipamentos vão receber os dados dos candidatos e dos eleitores. O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada em que o nome dos candidatos é citado, Eduardo Paes, do PSD, tem 57% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, aparece com 22%. Tarcísio Mota, do PSOL, 6%. Carol Esponza, do Novo, 2%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 1%. Marcelo Queiroz, do PP, 1%. Ciro Garcia, do PSTU, 0%. Henrique Simonar, do PCO, 0%. Juliette Pantoja, da UP, 0%. Nulos e brancos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 4%. O Real Time Big Data também fez uma simulação de segundo turno. Na disputa entre Eduardo Paes e Alexandre Ramagem, o atual prefeito tem 60% dos votos contra 28% de Ramagem. Nulos e brancos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 5%. O Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro deste ano. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. A próxima sexta-feira é o dia do doador de órgãos. O Brasil é o 4º país no número de transplantes realizados no mundo, mas a lista de espera ainda é grande. São mais de 44 mil pessoas inscritas. Hoje faz 2 meses que um garotinho de Brasília ganhou uma nova chance de vida graças a um policial militar de São Paulo. Guilherme e Francisco não são parentes e nem ao menos se conheciam. Mas agora eles têm uma história em comum. Se o Guilherme não tivesse aparecido na vida do meu filho, na minha vida, eu acho que meu filho não estaria aqui comigo hoje. Apesar do tamanho e da pouca idade, Francisco já venceu algumas batalhas. Logo que nasceu, os médicos descobriram que ele era portador de leucinose, uma doença rara que impede o organismo de processar alguns alimentos. Desespero na hora que eu recebi o diagnóstico. A cura só é possível com um transplante de fígado. E aos 12 dias de vida, Francisco foi inscrito na lista de espera do Sistema Único de Saúde e viajou num avião UTI de Brasília para São Paulo. Larissa divulgou o drama nas redes sociais. E foi assim que a história chegou até o sargento Guilherme da Polícia Militar de São Paulo, que mesmo sem conhecer a criança, decidiu fazer o teste de compatibilidade para ser o doador. Meu filho, ele na época tinha a mesma idade, né? Eles têm acho que 4 dias de diferença, 3 dias de diferença, e foi o que me tocou no coração, assim. Poderia ser o meu filho. A cirurgia foi feita em julho deste ano. O sargento Guilherme e o Francisco se recuperam bem. O menino também pôde ajudar uma outra criança. Os médicos identificaram que o fígado dele poderia ser doado, cirurgia que já foi realizada com sucesso. O Francisco transplantou com 4 meses de idade, agora está com 8, ele está super bem, ele não sustentava a cabeça, agora ele fica firme, sentadinho, olha para os lados, ele mantém um contato bom conosco e o doador também fica bem porque o fígado regenera e volta ao tamanho original. Francisco está entre as mais de 6.500 pessoas que fizeram um transplante no Brasil entre janeiro e setembro deste ano. Mas essa lista de espera ainda é grande. Entre crianças e adultos, mais de 44.500 pessoas aguardam por um órgão, cirurgia que é fundamental para garantir a vida do paciente. A mãe de Francisco elogia a atitude do policial, que salvou a vida do filho dela. Meu filho hoje está vivo porque teve um doador. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a primeira formação da roça em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.